Este eu conheço pessoalmente. É o título da pregação, conforme o trecho lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Numa passagem bem conhecida. Que diz assim, a passagem, ela, para pegar o contexto, teria que vir lá do versículo 8, mas eu vou ler só o 12 mesmo, que diz assim: e por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que a Tua palavra seja pregada aqui com o poder do Teu Espírito, e que o efeito dela também, igualmente do poder do Teu Espírito, seja para a Tua honra e para a Tua glória e para o nosso bem. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos de antemão. Amém. O contexto é que Paulo estava aqui já no final da sua vida, mais ou menos 65 anos de idade, 30 de crente, aproximadamente, preso pela segunda vez em Roma. Ele tinha estado 4 anos preso anteriormente, havia sido solto e agora voltava para a prisão, e o martírio estava realmente diante dele. Ele diz isso claramente na sua carta a Timóteo. Então ele não está começando a sofrer, ele está terminando uma vida que pelo menos nos últimos 30 anos foi caracterizada por muito sofrimento. Claro, não só sofrimento, muita alegria também, mas tudo misturado. Alegria, gozo, prazer, ao mesmo tempo em que tinha, como vamos ver, perseguições, todo tipo de injúrias, até agressões físicas e tudo o que se constitui em perseguição religiosa, sofrimento por perseguição religiosa. Então não era um homem ingênuo, novinho, começando a sua vida, um recém-convertido, falando de sofrimento sem muito conhecimento de causa, dizendo uma coisa que, mesmo bem intencionada, mas era algo errado e que não iria se mostrar aquilo que ele estava acabando de dizer. Não. Era um homem extremamente experiente, maduro, sofrido, e agora olhando bem na proa a morte. Das várias lições que nós temos aqui, eu vou focalizar no crente em sofrimento e a reação que ele deve ter. Então Paulo começa dizendo, nem começa, ele conclui falando de que estava sofrendo bastante, preso e tudo mais, mas ele diz, todavia, como se fosse, mesmo assim, considerando tudo isto, não me envergonho. Ele não se decepcionou, não se mostra um homem frustrado, ou constrangido, encabulado, confuso, apesar de tudo o que ele passou. Mas o que foi mesmo que ele passou? Segundo Coríntios capítulo 11, versículos 24 a 28, ele dá uma pequena noção do sofrimento a que ele foi exposto nessas 3 décadas de ministério após a sua conversão. Então, segundo Coríntios capítulo 11, 24 em diante,
Ele diz: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos 39 açoites. Para você não queira ser açoitado 2 vezes da maneira como eram os açoites antigamente. E ele foi 39 vezes. Esses açoites matavam a pessoa antes de chegar nos 39. Tamanho era a violência, a brutalidade, a força e a forma como eram feitos os açoites. Fui 3 vezes fustigado com varas. Uma vez apedrejado. Em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, como náufrago. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, ou seja, judeus, né? Em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez, além de coisas exteriores ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. E ele continua. Eu não contei quantas vezes ele fala a expressão em perigos, talvez umas 5, 6 vezes. Não era uma vida que corria perigo constantemente. Nós não temos noção do que é ter perigo. Talvez pensemos que temos noção, ainda mais vivendo numa cidade violenta como esta, perigosa como esta. Claro, corremos algum perigo vivendo assim, mas nada disso chega não dá nem para imaginar o nível de perigo a que Paulo estava submetido, perigo de vida, inclusive. E ele mesmo diz, não só essas coisas exteriores, prisões, açoites, varas e tudo mais, mas a preocupação que ele sentia diariamente com as igrejas, como ele comenta aqui. Ele simplesmente não via incoerência entre a nobreza da sua obra, do seu ministério, do seu trabalho. Ele servia a ninguém menos do que ao Senhor dos Exércitos, ao Deus dos deuses, ao Deus único, todo-poderoso, Deus triuno. Ele era um servo direto de Deus, chamado por Jesus Cristo pessoalmente, que apareceu a ele durante uma visão, e depois várias vezes apareceu a ele, dava a linha de direcionamento para a qual Paulo deveria seguir, o consolava diretamente, dizia coisas duras para Paulo ouvir, dizia coisas gostosas de Paulo ouvir. Então, um homem que tinha uma comunhão pessoal com o Senhor Jesus Cristo após a sua conversão. Não dava para se imaginar alguém na terra, nem os reis, que tivessem do Deus do céu um ministério mais nobre, mais lindo, mais rico, mais especial. Como é que um homem tem um ministério desse, dentro de uma chamada dessa, de uma convocação feita pessoalmente por Jesus Cristo, e passa por tudo isso que você acabou de ouvir, tanto sofrimento? O homem deste quilate, sendo fustigado com varas como se fosse um cão, e sendo açoitado miseravelmente e preso em troncos, como sabemos que ele esteve, dado como morto e jogado fora da cidade como lixo. Não há uma incoerência entre a beleza do seu trabalho e o poder que estava por trás de quem o convocara? Não é nem por trás, estava nas mãos de quem o convocara. Então o poder que estava por trás dele, Paulo, e ao mesmo tempo sofrendo todo esse tipo de indignidades. Não tem uma incoerência aí, não, aos olhos dele, não, nenhuma incoerência. Eu não me envergonho do que eu fiz,
do Evangelho, de tudo que eu preguei, de tudo que eu fiz e ainda estou fazendo? De jeito nenhum. Não há uma incoerência, Paulo? Não. Você não fica um pouco encabulado, seus amigos, seus parentes, em estar preso? De novo, Paulo, você não se cansa de estar preso, não? Novamente, isso é lá a vida, Paulo. É vida sim, é a vida que eu quero e que me dá alegria, é essa mesmo. Não tenho vergonha de nada do que eu fiz, nem pelo que eu passei. Tudo bem, ótimo. Era assim que ele via. Nós não vemos Paulo estranhando. Puxa, tudo que eu fiz e recebo isto, eu não compreendo. Se fazendo de vítima, será que eu mereço tanto sofrimento pela qualidade do meu trabalho a Cristo? Acusando Deus, não sei, do jeito que Ele é todo poderoso, bastaria uma palavrinha dele, eu não estaria sofrendo tanto desta forma. Com medo do que eu aguardava, lamentando o seu destino, ia ser morto logo depois, cheio de perguntas e questionamentos filosóficos, o que adiantou, tudo mais, nada disso. Vemos Paulo, velho, sofrido, preso, à beira de uma morte por martírio, um espírito tranquilo, refletindo uma confiança em Deus serena, quase à morte e se sentindo seguro e protegido, falando em poder de Deus, queria guardar o que ele tinha, vamos já explicar melhor. Seguro, Paulo. Você está tudo no mundo menos seguro. Ficou louco? Não, ficou louco não. Ele inclusive explica 2 motivos pelos quais ele mostra essa posição tão esquisita de uma serenidade frente a uma situação terrível e depois de 30 anos dentro de um trabalho extremamente perigoso, sofrido, dolorido. Ele explica por quê. É porque eu sei em quem tenho crido. É impressionante como uma frase tão simples pode dizer tanto. Eu sei em quem tenho crido. Antes de tudo, ele fala na fé dele, um relacionamento que ele fala aqui através que se iniciou por crer em Deus através do Senhor Jesus Cristo, uma fé. Ele fala em crer, sei em quem tenho crido. É uma atitude unilateral de Paulo para com Deus, ou de cada crente para com Deus, o exercício da fé. Então ele deixa claro: eu creio neste Deus poderoso, eu creio. É o início de tudo. Não dá para um ser humano falar de qualquer tipo de relacionamento com Deus sem antes dizer assim: eu vou falar de um Deus em quem eu creio, em quem eu tenho fé, em quem eu confio. Porque se alguém não pode dizer isto, essa pessoa continua da mesma forma em que nasceu, ou seja, separada de Deus por causa dos seus pecados. Não dá, não pode falar nada de Deus, a não ser dizer: eu sou uma criatura de Deus só, e eu ofendo esse Deus continuamente, eu peco muito diante desse Deus. Pois é, esse Deus santo vai me condenar ao inferno, mas ela já o fez. E é só isso o que pode dizer alguém que não passou pela experiência da fé no Senhor Jesus Cristo, e daí para frente poder então falar de Deus de uma maneira completamente nova e diferente. Então Paulo foi perseguidor dos crentes, inclusive, e de repente ele vira este servo espetacular. Como é que tudo começou? Exercício da fé que ele exerceu
na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que apareceu a ele naquela visão no caminho de Damasco. Ali tudo iniciou, ele passou a crer em Deus. Esteja sempre pensando nisto, no quão firmemente você crê em Deus, você confia no Senhor Jesus Cristo, você passou de um certo momento em diante a exercer esta fé, porque do contrário não tem sentido nenhum de falar de Deus. Agora, usando a fé como ponto de partida, aí ele diz: eu sei, eu conheço de perto aquele em quem eu tenho crido. É interessante isto. Primeiro a fé, depois de crer em Deus, ele passou então a desenvolver um conhecimento pessoal de Deus, que é exatamente o que ele diz aqui. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu conheço, não de ouvir falar, não pelas pregações, por mais que elas ajudem, não pelos livros que eu li, por mais que me alimentem, não pelas escrituras, que é a própria palavra de Deus, mas eu ouvi falar. Eu não ouvi só falar de Deus, eu conheço pessoalmente, eu tenho experiência com esse Deus, eu tenho um relacionamento mútuo com Ele. É muito difícil, é muito diferente você ouvir falar de alguém, ou ler a história de alguém, saber do nome de alguém, e você conhecer pessoalmente este alguém. Nunca me esqueço de uma experiência curiosa. Eu recém-casado, me mudei e encontrei fui na casa de minha avó. Mas, só porque você se mudou, Mauro? Pois é, eu estou morando aonde? Ah, vovó, na rua Fausto Cabral. Ah, conheci muito Fausto. Achei aquilo esquisito, porque para mim era o nome da rua que eu morava. Eu sabia lá quem era Fausto Cabral, e quando ele viveu, se fazia 200 anos, ou 100, ou 50, que ele tinha sido. Só conhecia de nome de escritura, nome dos documentos que eu assinei, meu endereço, Coelce e tal, estava lá, meu endereço. Mas da maneira que ela falou, conheci muito o Fausto, homem muito bom, gente boa, totalmente diferente da forma como eu pensava, se ao menos que pensava naquele senhor. E ela conhecia pessoalmente, bem diferente. Você nota como adquire um outro nível de peso quando você diz: eu conheço o fulano ou a fulana pessoalmente. Então, o fato é que nesses momentos difíceis, Paulo mostra a robustez da sua fé. Uma fé que não se limita nem se conforma apenas em acreditar em Deus, mas uma fé que busca uma confiança cada vez maior em Deus, busca um relacionamento cada vez mais íntimo com Deus. De onde Paulo tira tanta confiança? Exatamente deste relacionamento ao longo de 30 anos. Eu não sei se é muito comum perceber nos crentes uma certa sede de conhecer melhor a Deus. A impressão que passa, pelo menos nos dias de hoje, é que muitos se conformam com a primeira etapa. Crie, recebi fé. Sim, fé é dom de Deus, pela graça, para ninguém se glorie, eu sei disso, foi uma graça de Deus me dar esta fé. Ótimo, não depende de mim, mas Ele me deu. Então me arrependi dos meus pecados, eu criei em Deus, sou discípulo de Cristo pela fé. Ótimo. Mas, gente, este é o ponto de partida. É para ser o início de uma jornada absolutamente espetacular, que deve mudar tudo na vida da pessoa,
pronto, agora que eu deixei de ser um perdido condenado ao inferno, agora que eu passei de ser uma pobre criatura desligada de Deus, fui religado com Deus, fui aceito por Deus, pelo sangue de Cristo derramado por mim, creio nisso piamente, me arrependi, pedi perdão, meu perdão foi concedido a mim, tornei-me agora um filho de Deus, ligado com Deus de novo. Oh, coisa boa, maravilhosa. Agora o que é que eu vou fazer? Vou curtir este Salvador maravilhoso que eu ganhei. Vou curtir a minha entrada no reino de Deus, adquirindo um Pai desse maravilhoso, que é o Pai Celestial. E quero conhecer cada vez mais esse Salvador. Eu quero conhecer cada vez mais esse Deus que se tornou meu Pai. Um rapaz que conhece uma moça bonita, que o agrada, ele atrai, ele não se conforma em vê-la agora uma vez por semana, quer ver todo dia, e quer namorar com ela, ele quer estar mais perto dela, ele quer conhecê-la melhor, e depois noivar é pouco, quer casar. Aí passa 20 anos do casamento, acha pouco. Como passaram ligeiro esses 20 anos? Porque quer conhecer mais e mais, e ficar mais junto, e curtir, e gozar da comunhão de quem se ama. Então é estranho que muitos crentes, pessoas que se declaram crentes em Jesus Cristo, se dizem discípulos de Cristo, mas não fazem a menor questão, ou não demonstram o menor interesse em aumentar no conhecimento dele, de conhecê-lo melhor pessoalmente, aumentar nesta amizade. Não, parece que registra o fato, sou crente, minha vida eterna está garantida, um minutinho aqui que eu vou cuidar da minha vida, e haja cuidado desta vida aqui na terra. Paulo entendeu isto. Ele não ficou só em crer no Senhor Jesus Cristo no dia lá da sua conversão, indo para Damasco. A quantidade e o estoque de confiança em Deus que você tem depende diretamente do quanto você conhece esse Deus. O conforto que você precisa na hora das tribulações depende muito do quanto você conhece esse Deus. É uma consequência direta. Então Paulo confiava muito em Deus porque conhecia muito. Eu digo conhecia muito dentro dos limites que um ser humano nesta vida aqui pode conhecer a Deus, que ainda é pouco perto do que nós vamos conhecê-lo na glória, mas dentro do que alguém pode conhecer a Deus vivendo neste mundo aqui, Paulo, podemos dizer, conhecia muito a Deus. Sabe o que acontece? É que o crente muitas vezes ele conhece muito pouco a Jesus Cristo. A relação com Cristo é muito frágil, muito fraca. E quando as dificuldades chegam, esse estoque de confiança acaba logo. É pequenininho, em um instante. A confiança se acaba e ele começa então a tremer, a fazer tudo aquilo que eu disse que Paulo não fez, ou seja, começa a estranhar. Como é que Deus me trata assim, se eu sou um filho tão fiel? Insinuar que a responsabilidade é de Deus por causa daquela situação, que se Deus quisesse ele não queria estar naquele problema, e lamenta o seu destino, e tem medo de tudo, e começa a questionar as coisas. Uma pena. Talvez o pior de tudo, se revoltar contra Deus. E ele confia pouco, então ele entrega pouco da sua vida a Deus e quer traçar o seu próprio rumo. Quando este rumo não coincide com o rumo que Deus quer, ele se desgosta. Não é que fica frontalmente blasfemando no rosto de Deus, não, é muito raro isso, mas ele faz beicinho, ele quer se passar de vítima. Não sei porque que Deus me trata assim, mas Deus é fiel, né? Fazer o quê, né? Pois é. Hoje eu encontrei uma pessoa, como é que vão as coisas? É ruim por isso, mas façamos a vontade de Deus, né? Isso não é maneira. Eu não via que Paulo reagia assim, não é assim que vemos Paulo reagindo. Então você vê que não é
uma acusação grave contra Deus, explícita. Não, mas o coração fica lá todo manhoso. E nós gostamos de nos passar de vítimas, porque Deus é todo poderoso. Então, quando Ele quer, um mar se abre, fica aberto o tempo que Ele quer, salva um povo e derrota, mata o exército todinho, afogado, depois faz o que Ele bem entende, levanta mortos, faz o que Ele quer. Aí eu nesse problema, dias, semanas, meses, anos que eu não saio deste problema, está aumentando. Ora, tem uma coisa meio errada aí, que Deus é poderoso, eu sou servo dele. Então essas insinuações, gente, conscientes ou não tão conscientes, mas que escapam nas nossas conversas, nos nossos pensamentos, nas nossas orações íntimas para com Deus, isso deve ferir muito a Deus. Fazer a vontade dele, infelizmente temos que fazer a vontade dele. Só falta dizer isto, dizer, não, mas é assim que é para ser mesmo. A maneira de enfrentar, dizer, eu confio em Deus, tenho certeza que Ele vai fazer comigo tudo o que precisa fazer, e que nada escapa ao conhecimento dEle, nem ao poder dEle, é porque eu preciso passar por isto. Está vendo agora a biografia do George Whitefield, dos maiores pregadores que já houve no cristianismo. Ele era novinho, e estava indo da Inglaterra para os Estados Unidos no navio, pegou uma febre lá e quase morre, e recuperou-se, e ficou meio triste com a recuperação dele. Interessante isto, mas ele, triste por um lado, porque pelo outro ele colocou, eu gostaria muito de ter ido, em vez de ficar neste mundo horroroso, mas certamente o meu Deus me julgou ainda não maduro para ir para a glória. Então, louvado seja Deus, vamos continuar a batalha. E continuamos numa vida belíssima, por sinal. Então, é a reação que nós devemos ter. Paulo agora fala de uma consequência dele saber em quem ele tinha ou estava crendo. Ele diz aqui: eu sei em quem tenho crido, e por isso, como consequência de eu conhecer pessoalmente aquele em quem eu tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Ele atesta uma confiança total no poder de Deus. Você está convicto que Deus é poderoso para fazer todas as coisas que Ele promete? Mas convicto, você confia a sua vida a Deus? Pastor, é claro, eu tenho que confiar. Se eu não confiar em Deus, eu vou confiar em quem? Não está certa essa resposta, porque não é claro não. Muita gente não confia, não tem em quem confiar, no sentido de alguém confiável, porque só tem Ele mesmo, mas não confia no único confiável. Confia em outras coisas, confia em si mesmo, ou não confia em ninguém. Tem muita gente que não confia em ninguém. Não, a vida é assim mesmo, um dia eu vou embora, todo mundo morre, os animais morrem, os homens morrem, tudo morre, um dia eu morro, e não sabe explicar coisa nenhuma da sua vida, e não confia em nada, não crê em nada, e vai tocando para frente. Então não pense que é óbvio que por você ser crente e ter exercido fé em Cristo, que é óbvio que você confia totalmente em Deus. Não sei se você confia tanto, não sei se eu confio tanto. Há diferença entre acreditar e confiar. Um dos exemplos mais fortes e inteligentes que eu já ouvi, pastor Haroldo Rainer, gostava de dizer isso. Quer ver a diferença entre acreditar e confiar? Um homem vai passar em cima de um cabo de aço, de um lado do abismo para o outro, todo mundo olhando. Então lá vai ele passa, todo mundo morrendo de medo dele cair, morrer e tal, ou alguns vibrando, doido que ele cai mesmo, para poder curtir a morte do outro. O ser humano é assim, mas ele vai e atravessa de um lado, atravessa do outro e volta de novo. Aí pergunta para alguém que estava olhando: meu amigo, você acredita que eu tenho condições de
faltou um detalhe, ele foi no carrinho de mão levando um saco de cimento em cima desse carrinho, foi e voltou. Meu amigo, você acredita que eu tenho condições de atravessar este abismo em cima dessa corda de aço aqui, levando esse carro de mão com um peso de 50 quilos em cima? Acredito que eu vi, é óbvio que o senhor tem condições. Entra aqui, vamos comigo. Não, peraí, eu tenho que ir embora, estou atrasado, um compromisso. Ele acredita, mas não confia. Pense nisto, acredita, porque ele viu, ele sabe que o homem tem capacidade de ir e voltar, mas ele não confia. Eu não vou dentro, sei lá, se o homem cai, cadê a confiança? Acabou-se. Então tem crente aí, gente, crendo que Jesus Cristo é quem disse que é, morreu numa cruz, pagou pelos pecados daqueles que se arrependem e pedem perdão, ressuscitou, está no céu, creem, mas não consegue pedir demissão do emprego, porque aquele emprego está prejudicando a sua vida cristã, e ele sabe que está em pecado por causa daquele emprego, ele sabe que está sendo prejudicado espiritualmente, e ele não tem coragem. Por quê? Porque está difícil arranjar emprego. Não confia em Jesus Cristo para pedir demissão do seu emprego, que ele sabe que está prejudicando fortemente. Então é muito bonito você dizer: eu creio em Jesus Cristo, ai como eu confio em Jesus Cristo, e amanhã você não toma uma providência com medo das consequências materiais, físicas, financeiras, profissionais dessa sua decisão que você tem que tomar ou deixar de tomar, sei lá qual é, mas você sabe que precisa agir de alguma maneira e não age com medo. Exatamente o mesmo motivo que aquele camarada lá não entra no carrinho de mão do outro, medo dele cair. Eu sei que ele pode ir, pode vir, mas ele pode cair. Não confio. E você faz isso muito mais do que pensa, e certamente eu também. Não confiamos. Tome atitudes de grande alcance na sua vida. Tome, porque você sabe o que deve fazer. Tudo bem, eu sei que tem circunstâncias complexas e que você não sabe, porque uma decisão ou outra, as duas estão coerentes com a vontade de Deus. Aí já é complicado. Não é pecado a opção A nem a opção B. Não tem nada errado comigo, não vai ter nenhuma consequência espiritual para mim a condição A ou a condição B. Então não sei o que escolher. Aí ora, pede a opinião dos irmãos. Tudo bem, é difícil mesmo, mas é outro caso. Eu estou falando de situações em que você sabe que precisa agir, porque as escrituras estão indicando que esse caminho não é correto, e a sua consciência está lhe acusando. Você sabe e não toma, por falta de confiança no poder do Senhor Jesus Cristo. Que pena, grande pena. Olha, quando está tudo bem, é muito fácil dizer que você crê no poder de Deus, mas quando fica turvo e as perspectivas se atrapalham, se confundem, fica realmente mais difícil. E Paulo estava numa situação dessa, de perspectivas terríveis pela proa, mas ele falou do poder de Deus como com conhecimento de causa, e que ele conhecia a Deus de maneira tal que ele podia confiar plenamente no poder dele. Agora, Paulo particularizou o poder de Deus para alguma coisa. Eu confio no poder de Deus, não foi no poder geral, que obviamente também é confiável e nós devemos confiar, mas ele falou num aspecto bem particular. Confia em Deus para quê, Paulo? Bom, no caso aqui o que eu estou falando é do guardar o depósito dele, o meu depósito, Paulo diz. Que depósito, Paulo? Meu depósito no Banco do Brasil.
Tenho certeza que ele não vai deixar aquela minha conta perder dinheiro, o terreno que eu comprei, tenho certeza que ele vai deixar o governo desapropriar e me pagar um pedaço só do que vale. Eu confio em Deus que ele vai guardar o meu depósito. Algumas versões mais antigas têm o meu tesouro até aquele dia. Não é nada disto. E o que é? Para começo de conversa, a palavra depósito, que é um substantivo no português, no grego é um verbo. Então não existe a palavra depósito lá, nem tesouro. É um verbo, uma expressão que diz o seguinte: entregar aos cuidados de, ou confiar. Então o que Paulo está dizendo é exatamente assim: estou certo que ele é poderoso para guardar aquilo que eu lhe entreguei. Então os tradutores resumem tudo isso na palavra depósito ou tesouro. Ele é poderoso para guardar o meu tesouro ou o meu depósito. Não é uma má tradução no sentido de que reflete o que Paulo queria dizer, mas a rigor é bom vocês saberem: para guardar aquilo que eu lhe confiei. E esse verbo era usado quando alguém ia viajar, chamava o vizinho, dizia: por gentileza, podia guardar minha casa? Podia guardar meu cachorro? Guardar aqui algum bem, meu saquinho de dinheiro? Então era usado exatamente nesse sentido. É quando alguém confiava ao outro coisas importantes para você, para aquela pessoa, coisas valiosas. Exatamente isso. Então, o que foi que Paulo entregou a Deus para dizer que ele era poderoso, Deus, para guardar aquele depósito, aquele tesouro? De uma maneira, os comentaristas, os estudiosos não se entendem aqui, porque não está claro. Pode ser muita coisa. Então há muitas sugestões. Uns dizem é a vida de Paulo, de maneira geral, e outros dizem sim, a vida, mas falando mais da eternidade, ou a salvação que Paulo entregou a Deus. Não, mas deve ser algo que Deus entregou a Paulo, não que Paulo entregou a ele. Então há uma certa discussão nisto, mas o resultado não altera absolutamente nada do que Paulo quis dizer. Sim, outro acha que de maneira particular é todo o patrimônio que Paulo juntara aqui, até aqui, com o seu trabalho, não patrimônio físico, mas o fruto do seu serviço a Deus, as pregações, as fundações das igrejas, os escritos, tudo o que ele tinha feito, o trabalho com pessoas, o sofrimento, tudo aquilo que ele tinha feito, ele entregou nas mãos de Deus. Senhor, toma conta, porque só tu podes guardar isto para mim. Então é uma ideia também muito válida. O fato é que, como eu falei, não altera muito o que podemos aprender aqui. Não sabemos exatamente a que ele se referia quando entregou alguma coisa a Deus. O fato é que ele estava absolutamente convicto de que Deus merecia a sua confiança. E olha para trás, 30 anos de vida, pobre, perseguido, preso, mas com algo muito valioso guardado nas mãos de alguém muito poderoso. Quer uma situação melhor do que essa? Para antes da sua morte? Algo muito valioso guardado no céu pelo próprio Deus. Não são terrenos aqui, dinheiro aqui, bens aqui, que aqui na terra ficam e vão ser um dia destruídos. A terra inteira vai ser destruída, quanto mais nossos bens que vamos deixar aqui. Não guardado na mão de um banco, dirigido certamente por pessoas interesseiras e que só querem explorar, e que servem leis promulgadas por pessoas, na sua maioria, corruptas. É onde muitos estão depositando aqui aquilo de valor que tem. O que eu tenho de valor são minhas coisas aqui, então eu vou guardar bem aqui. Paulo não tinha nada disso, nada, e se mostra com uma tranquilidade e de uma serenidade, e ele fala como um homem rico. Não, eu tenho muita coisa guardada. Diz aí, Paulo, qual é o banco?
Onde é que tu enterraste o teu tesouro aqui? Está perto ali na casa do teu tio, do teu primo, como é? Não, eu aqui não tenho nada, mal tenho essa capa aqui para dormir, não tenho nada, mas eu tenho muita coisa guardada. Aonde, Paulo? No céu. Homem, esse negócio é muito vago. Paulo, toda a sua vida, todo esse sofrimento foi para guardar coisa no céu. Cadê o céu? Como é que tu saca isso de lá? Como é a forma? Como é que tu garante que isso lá existe? E se existe, quem está guardando isto? É muito vago, gente. Para quem não crê em Deus, realmente é incrédulo. E infelizmente é muito vago até para crente, que fala das coisas do alto como fosse algo muito remoto, muito complicado, muito difícil de imaginar, e que é quase uma perda de tempo pensar muito nas coisas do alto. Eu tenho muito o que fazer, meu amigo. Você não paga a luz no fim do mês, eu não pago o dinheiro do menino na escola, pensa que é mole? E hoje em dia as coisas estão muito difíceis, a concorrência está muito grande. Tem uma empresa, vai ter minha empresa querendo engolir a minha. Eu preciso batalhar. Tem um mestrado, tem que ter um doutorado. Não pense que é brincadeira, está todo mundo aí fazendo isto. Então a gente fica totalmente aqui hipnotizado por esta vida daqui. Sabe de qual quanto tem no banco, mas quando fala em tesouro no céu, isso é nebuloso, isso é esquisito. Não é como Paulo achava. Eu sei, eu conheço quem está guardando o meu depósito lá no céu. Então ele fala em depósito ou tesouro, ele fala o lugar, ele fala quem está guardando, ele fala no poder de quem está guardando. Paulo está muito à vontade com o que ele está afirmando aqui. Ele está falando em coisas normais para ele, corriqueiras. Então para Paulo era corriqueiro, era normal, fazia parte do dia a dia dele, falar em Deus, falar no céu, falar em galardões, falar em vida eterna. Era o dia a dia dele, em confiança em Deus, no poder de Deus, no amor de Deus. Não era só domingo à noite quando ele vinha para o culto, não. Eu quero encerrar dizendo: Deus merece a sua confiança. Se Cristo morreu por você, Ele vai deixar de fazer o que for preciso para dar a sua salvação de uma maneira abundante, com tudo que você precisa, a sua vida eterna, com tudo aquilo que Ele vai lhe dar em consequência disto. E enquanto você parte para a vida eterna, no sentido até ela já começou aqui, mas parte para a nova fase da vida eterna lá com Cristo, Ele é poderoso para dar tudo que nós precisamos aqui. O tal do emprego que você se acaba, mas não larga, Ele pode dar outro, na hora que Ele quiser. Acredite se quiser. Acredite se quiser. Porque você diz que acredita, mas não confia. Diz para o irmão: deixe seu emprego que Deus dá outro, mas agora deixe você. Entra no carrinho com Cristo. Prefiro ler os livros dos grandes pregadores, dos mártires da igreja, mas eu mesmo prefiro ficar mais por aqui mesmo, nas coisas daqui. É assim que você age? Muitas vezes eu ajo. Deus se agrada de você confiar nele. Diga uma coisa: você algum dia já deixou de ter confiança de alguém? É ruim não confiar em você. Uma vez, eu acho que eu fui meio atrevido. Cheguei numa classe, depois de uma classe lá na engenharia, aí vi o meu colega, tinha chegado atrasado, lutando para o professor dar a presença dele, que ele precisava desesperadamente daquela presença, que com tantos por cento ele se complicava. Aí disse: professor, eu cheguei,
Eu cheguei logo depois, nos primeiros minutos de aula, não entregou coisa nenhuma, rapaz, você chegou agora no fim. Não foi, professor, eu cheguei, e o rapaz tinha razão, eu tinha visto ele chegar logo nos primeiros minutos de aula. Aí eu cheguei lá com um ar muito tranquilo, e disse, professor, é o seguinte, pode acreditar nele, porque de fato eu atesto que ele chegou bem no comecinho da aula. O professor olhou para mim e disse, como é? E por que tu está dizendo eu vou acreditar? Aquilo doeu, nunca me esqueci. Devia ter, sei lá, 20 anos de idade, foi 60, 40 anos isso, nunca esqueci. O professor não confiou em mim. Quando eu disse, professor, ele chegou, olha cá para nós, ele tinha toda a razão em não confiar. Porque talvez de 10 que fosse falar lá, 8 iriam mentir mesmo, para proteger o coleguinha. Mas eu não estava fazendo isso, eu estava dizendo a verdade. É ruim quando você quer receber confiança de alguém e não recebe. Você que é um pecador, eu que sou um fraco velho, não valho nada, fico ofendido porque não confiam. Quando eu falo alguma coisa, muitas vezes, como é que Deus se sente, hein? Quando você não confia nele, para arranjar um mísero emprego para você, ou melhorar a sua saúde se ele quiser, ou qualquer coisa que ele queira fazer com você, ou um outro namorado, ou um outro marido, uma outra esposa, seja o que for. Que Deus é esse que não pode fazer isso por você? Se você não for por esse rumo, você está liquidado e sua vida estará muito prejudicada, porque Deus não vai poder fazer isso, não vai querer. Ele pode e Ele quer fazer o melhor para você. Muitas vezes o melhor para você não é exatamente o que você está pensando, mas é o melhor e Ele tem poder. Então, confie mais em Deus, meu irmão, minha irmã. E para fazer isto, confiar mais em Deus, só tem um jeito, eu não conheço outro: aumentar o relacionamento que você tem com Ele, o grau de relacionamento, o número de experiências reais com Ele, conhecer mais a pessoa dele, teoricamente, pela palavra de Deus e pelos livros baseados na palavra de Deus, pelas pregações e tal, mas além da teoria que você está ouvindo pessoas falarem de Deus, você vai conhecendo o próprio Deus pelo seu viver diário, para você chegar a um ponto e dizer como Paulo: eu conheço, meu amigo, aquele em quem eu tenho crido. 2 vezes Paulo disse eu, implícito, mas disse eu conheço aquele em quem eu tenho crido. Então pode dizer o que quiser, você fala o que quiser, um autor tem uma opinião, o outro tem outra. Eu sei de quem eu estou falando do meu Salvador, e de como eu vivo com Ele há tantos anos, e das experiências reais de vida que eu tenho tido com Ele. Eu sei. É muito gostoso o crente poder dizer isso. Eu quero então sugerir, já me encerrando, comece, se você quiser, a desfrutar de maior intimidade com Cristo, com coisas pequenas, pequenos problemas, deixe que Ele resolva. Você não tem coragem de deixar o emprego? Estou usando o emprego apenas como exemplo, está na minha mente, mas mil outros exemplos eu poderia dar. Mas se não é uma coisa muito grande, uma coisa pequenina, entrega um pequeno problema para Ele resolver. Senhor, isso aqui fica contigo, eu vou esperar a tua solução. Eu já fiz até a minha parte, até onde eu pude. Claro, Ele espera que nós façamos até onde nós pudemos. Pois eu já fiz, Senhor, agora fica contigo. Me resolve isso para mim. Eu vou ficar só assistindo a tua forma de resolver. Pequenas dúvidas: Senhor, eu não sei se eu faço isso ou faço assado. Como é que eu faço? Pergunte a Ele e aguarde a resposta. Se você está levando a sério essa experiência com Deus, Ele vai lhe responder. Não estou dizendo que é numa voz, no céu, num sonho, não, mas o Espírito Santo habita em você, Ele poderá tranquilamente lhe dar uma convicção tão gostosa, dizer: é por aqui. Aí você vai de uma maneira tão serena, e às vezes você tem 2 opções: Senhor, é A ou B, A ou B, A ou B. Tu pode ficar maluco, Senhor, eu não sei o que eu faço. Todas as 2 são listas, todas as 2 são corretas para a minha vida cristã, mas eu não sei, A ou B. Aí você pede a Ele, entrega: Senhor, eu não vou mais pensar muito nisso não, eu vou só esperar que Tu resolvas. Aí surge uma C. Nem é A, nem é B, é C.
e você entra naquela solução. Que coisa gostosa, como Deus me respondeu. E Ele faz de maneiras tão suaves, que às vezes nós somos de memória muito curta para quem nos faz favor. Muitas vezes vai acontecer de você vai olhar para trás e dizer: ah, aquele problema sumiu, e eu nem notei. Ah, não notou? Tanto que você chorou diante de Deus, pediu, se angustiou. Aí, pois é, resolveu tudinho e passou. Ah, passou. Você notou que passou? Quando? Você agradeceu a Deus por Ele ter tirado aquele problema. Você o glorificou para dizer: Senhor, Tu resolveste. E não precisa ser um milagre maravilhoso, espetacular, como muitos outros crentes ou não crentes, coitados, esperam ver hoje de Deus para poder dizer que é de Deus mesmo. Não, é de maneira muito suave, mas tão forte ao seu coração que você sabe. Já conversou com crentes que disseram assim: pastor, eu sei o quanto foi importante para mim este detalhe, eu sei. Já conversei com pessoas que dizem isso. É parecido com o que Paulo está dizendo aqui. Eu sei, eu tratei isso com Deus a sério, e isso vem dele. Tem a impressão digital de Deus, este assunto aqui. Pois faça isso, aprenda a confiar em Deus mais e mais, mesmo começando de uma maneira muito modesta. Ele vai cuidar de você, e você vai adquirindo uma confiança mais madura, você vai ficar rico de confiança em Deus, como Paulo era. E na hora da tribulação você pode sacar da sua conta, do seu crédito de confiança em Deus, uma boa quantidade desta confiança, e dizer como Paulo: eu sei em quem eu tenho crido, não vou me perturbar, Ele vai guardar tudo que eu tenho para a vida eterna, está nas mãos dele, Ele vai guardar. Pode se perder as coisas daqui, mas eu sei em quem tenho crido. Que esse seja o nosso dizer, a nossa oração. E você, amigo ou amiga que não tem Cristo como seu Salvador, já está na hora de poder dar esse primeiro passo, como eu expliquei: fé, e daí começar um relacionamento com Deus. Às vezes vem algumas pessoas falar comigo e dizer: pastor, eu estou pronto para o batismo. Batismo? Você é crente? Sim, pois é. Eu nasci num lar cristão, meu pai e minha mãe disse: não queria ser seu pai, não. Batismo? Você é crente? Desde quando? Quando foi que você exerceu fé no Senhor Jesus Cristo? Quando foi que você começou um relacionamento pessoal com Cristo? Você deu o primeiro passo para poder dizer: agora eu tenho fé, eu creio no Senhor Jesus Cristo, estou pronto agora para ser batizado, ser membro da igreja, tomar ceia e ter o privilégio de participar com o dízimo, participar com a função na igreja, de pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Pronto, agora eu vou curtir a minha vida como crente, com toda a maravilha que espera um salvo em Cristo. Mas, meu amigo, minha amiga, sem esta fé consciente, muito consciente, na sua mente, na sua consciência, e um arrependimento que acompanha esta fé, e uma entrega a Cristo, sem isso, você está no ponto zero ainda, e no ponto perigosíssimo, condenado ao inferno, enquanto não passar por esta experiência. Então peça a Deus: Senhor, me dá fé no Senhor Jesus Cristo, para que eu também possa começar meu processo de conhecer em quem tenho crido. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Toca corações em nosso meio, Senhor. Mexe nos crentes, para que possamos estalar um dedo para sair desse hipnotismo tolo com as coisas deste mundo, passageiras, enganosas, que dão prazer, muitas vezes pecaminosos, e mesmo quando são prazeres não pecaminosos, são transitórios, como Moisés entendeu, são passageiros, são ilusórios, e a sede que eles matam é uma sede, uma saciedade muito pequena, muito provisória,
muito superficial, daqui a pouco estamos com fome de novo. Mas dá-nos a água da vida eterna em Cristo, essa que não vai deixar que nós tenhamos mais sede. Salva pessoas que precisam desta água. Dá Cristo para essas pessoas. Quanto a nós crentes, que nós realmente possamos desenvolver um conhecimento de Ti mais profundo, mais maduro, mais adulto, mais sério, mais responsável, para que possamos dizer-nos, não somente nos dias das dificuldades, todos os dias, mas especialmente nos dias em que a nossa fé, a nossa confiança é mais testada, nós podemos dizer como Paulo, eu sei que esse meu Deus é poderoso para guardar tudo que eu tenho entregue a Ele. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço e te agradeço. Amém.